Eu sou Débora Baldin, sou comunicadora e eu vou mediar a aula aqui com o professor Alisson, um grande prazer. No marco não só dos 205 anos do Marx, muito feliz de estar aqui nesse aniversário depois da pandemia. Eu estava aqui nos últimos anos e é sempre uma ótima oportunidade de ter 40% de desconto nos livros do Marx mesmo, né, gente? Porque a lista é longa. Mas esse aniversário também acontece no marco dos 20 anos da revista Margem à Esquerda. E, enfim, o Kim já falou tudo que vai rolar depois, fiquem. Vai ter, eu não sei o que não vai ter. Vai ter arrastão de bloco, vai ter muqueca, vai ter desconto, vai ter brinde, tem camiseta. Então, se liguem nisso depois. O nosso tema hoje aqui, nessa mesa, é por que ler Marx hoje em dia, né? Eu vou me encurtar porque o professor tem uma aula grande para fazer, extensa, mas eu vou fazer uma breve introdução. Para além do Marx e do Engels não terem escrito com o objetivo de descrever o próprio tempo deles e falar estritamente daquele contexto geográfico, eles tinham uma intenção mais profunda de desenvolver um método de conhecimento, que é o materialismo histórico dialético. E esse método acabou por ficar conhecido como ser o principal método de crítica ao capitalismo ainda hoje. A gente vive, na verdade, não sei se é uma crise, mas o professor vai saber dizer melhor, até porque foi vendo palestra dele que eu escutei isso. O capitalismo é a própria crise. E ele segue produzindo e reproduzindo esse estado de coisas num mundo de recursos finitos, com uma sede de acumulação infinita. E o professor, nesse livro que completa hoje 10 anos de publicação, ele vai falar um pouco sobre um dos cernes desse problema que é o Estado. Qual que é o papel do Estado hoje em dia e como é que a gente consegue, enfim, o que é que ele tem feito, como é que ele tem administrado esses conflitos, esses interesses, de modo a garantir a acumulação do capital, que é a própria natureza da dinâmica dele interna mesmo. E, enfim, é isso. Eu não vou me estender, porque o professor tem muito a dizer, mas muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com você. E seja bem-vindo, professor. Posso abaixar aí para você também. Eu acho que eu sou mais de esquerda que o Roberto Carlos, então eu vou evitar o pedestal do Roberto Carlos. Querida Débora, obrigado por esta apresentação, por me receber aqui na manhã de hoje. Eu começo esta minha fala me direcionando ao MST. Este espaço no qual aqui estou mais uma vez, para mim é um espaço no qual todas as ocasiões nas quais aqui eu ponho o pé, esta luta vossa, companheiras e companheiros do MST, é uma luta nossa. E no dia de hoje, na semana atual, na qual o MST, mais uma vez, é perseguido injustamente e é caçado pelos reacionários da classe burguesa do Brasil, eu venho aqui a este espaço, a este galpão do MST, com o coração muito tocado, porque não apanharão sozinhos. Estarei aqui, como sempre estive, do vosso lado, e estaremos todas e todos do lado do MST. E quero dizer mais, não só apanharemos juntos e juntas, bateremos e venceremos. Haverá um dia em que o MST será o mínimo patamar civilizatório do nosso país. E neste dia, ter apoiado esta luta no tempo no qual ela era combatida ferozmente, é um galardão a todas e todos, companheiras e companheiros. Eu faço questão, então, de iniciar este dia de hoje com este abraço muito especial às companheiras e companheiros do MST. E um abraço muito especial
que eu quero fazer aqui, antes de abraçar cada qual de vocês, vocês que vieram aqui nesta manhã tão especial, tantas e tantos, centenas de pessoas aqui nesta manhã, eu quero abraçar a minha editora, Boitempo Editorial, na figura da minha querida editora, da editora Boitempo, Ivana Jenkins, que está ali, minha querida Ivana, que faz décadas caminha comigo o sonho de publicar a ciência da revolução para a nossa gente do Brasil. E o carinho que eu tenho pela Ivana e por toda a equipe da Boitempo é algo extraordinário. Então, hoje aqui, mais uma vez, neste evento, que para mim é muito especial, é a comemoração dos 10 anos de Estado e Forma Política, eu quero dizer do meu coração tão emocionado, querida Ivana, por termos tantos anos de tintas nos papéis que foram levadas à nossa gente e tantas palavras ainda diremos de toda esta caminhada. Ivana, Kim, queridas e queridos que estão ali na venda dos livros, obrigado por esse espaço e todas as editoras parceiras aqui também conosco, que alegria vê-las e vê-los neste momento. E agora eu falo a vocês, minhas queridas e meus queridos. A caixa de som me impede de ver um certo pedaço do público, mas eu faço assim de vez em quando e enxergo. E desde lá de trás até aqui, quanta gente especial que eu vejo, antigas alunas, antigos alunos meus, atuais alunas e alunos, e gente querida da luta, gente da caminhada de sonho. Eu chegando aqui, nesta manhã, eu fiquei muito emocionado por ver tanto coração que bate com o meu, este sonho de um mundo transformado, de um mundo radicalmente outro que não seja este da exploração dos seres humanos por outros seres humanos. Este evento, para mim, é duplo, porque aqui se comemoram mais de 200 anos do nascimento de Marx, e para mim, em específico, é uma data que já lhes disse muito especial, porque este livro que publiquei exatamente há 10 anos, então agora completa uma década. Tantas vezes eu falei desse livro aqui no Brasil, pelo exterior. Logo em seguida, quando ele foi publicado aqui no Brasil, começou a sua trajetória internacional pela língua espanhola, na Argentina. Os meus queridos editores de Prometeu Editorial, em Buenos Aires, e tanta gente depois pelo mundo. Não fosse a guerra, a Ivana havia me dito que o livro me demandaria pegar um avião e ir para Moscou, porque o livro foi traduzido para o russo, mas aí veio a guerra e aí não tem mais voo direto para Moscou, e mais uma hora o livro sai por lá e eu vou ver aquela velha gente querida. Os senhores já entenderam aí a importância do velha gente querida. Esta caminhada do livro, para mim, é tão especial, e sequer eu acredito que ele tem 10 anos já de publicação. Eu falarei dele daqui a pouco, e falarei, inclusive, do que ele representou nos termos da consecução de um horizonte teórico de lutas para nós. Este livro saiu em março de 2013. Ele está aqui, eu vou tomar a liberdade. A Débora depois pede para alguém deixar outro aqui, que esse eu seguro na mão. Isso. Pede aí um para a turma. Esse livro saiu em março de 2013. 2 meses depois, começaram as manifestações de 2013. Eu o escrevi por anos, desde 2009, 10, 11, 12,
e as pessoas andavam em águas plácidas nesse período. Este livro foi uma espécie de bomba atômica sobre uma certa leitura de mundo. Logo depois, este livro foi se comprovando dia a dia, fato a fato, e veio o golpe. Obrigado, Débora, querida. Veio o golpe, veio a tragédia, e hoje estamos aqui, alguns e algumas cauterizados, outras e outros ainda iludidos, e daqui a pouco eu conto então desta caminhada, deste livro, do porquê no final das contas isto aqui é uma bandeira de luta para nós fundamental. E esta caminhada de muitos anos, não só deste livro, porque tem tantos outros que eu publiquei antes e outros depois dele, mas é uma caminhada de luta na qual nós vamos sonhando juntos, vamos abrindo horizontes juntos. Algumas e alguns sequer estão abertos a pensar isto, mas tantas e tantos estão caminhando nesta sequência. E eu quero dizer mais uma vez, quando eu encontro uma plateia como esta, gente querida, companheiros de luta espetaculares como o meu querido amigo José Genuíno, que está aqui, meu companheiro de 500 anos. Isso para mim é algo profundamente tocante. Quero falar de Marx. Marx, que já passa de 2 séculos de comemoração do seu nascimento, é o autor mais jovem do nosso tempo histórico. É exatamente isto. É um autor cujo frescor teórico é excepcional. Exatamente por conta disso, é tão chocante o que propõe Marx, que até hoje a política, a intelectualidade, o senso comum rejeitam violentamente as ideias de Marx. Eu não tenho a ilusão, até porque com o passar do tempo das ciências sociais, da filosofia, da psicanálise e mesmo da história, não há mais possibilidade de isolar um autor ou textos da estrutura de sua sociabilidade. Eu não tenho ilusão de que quando eu falo de Marx e dos marxistas e dos marxismos. Eu quero dizer a todas e todos que é por causa disso, efetivamente, que tanta polissemia existe, que tanta polifonia existe quando se trata dos termos de Marx e do marxismo. Aqui há um mar de gente nessa plateia, centenas e centenas de pessoas. Cada qual que está aqui, sua forma de se sensibilizar por Marx e vir nesta manhã aqui, no MST, a forma de cada qual não é totalmente igual à forma do outro. Há quem tome Marx por um horizonte, há quem tome Marx por outro horizonte. Esta interpelação variada os trouxe aqui. E exatamente variadas interpelações como estas, que nos trouxeram aqui, outras tantas interpelações afastam a maioria do povo do mundo daqui, do MST e de Marx. Porque a minha pergunta não é como é possível num sábado de manhã juntar centenas de pessoas aqui neste momento. Minha pergunta é como é que a maioria da humanidade, desta porta para fora, explorada como nós somos explorados, rejeita violentamente as ideias que explicam o mundo,
e podem transformar esta própria sociedade e a todas e todos nós. A pergunta decisiva é por que Marx, até agora, não é o caminho teórico pelo qual a humanidade possa compreender a ciência da sociedade, como Darwin para a biologia é a chave da própria biologia, como Newton e Galileu são chaves para a física, como Freud é chave para o inconsciente e a psicanálise. E observem, estes talvez apanham menos, mas apanham também. Porque, queridas e queridos, 10 anos atrás, quando eu publiquei Estado e Forma Política, não era tão frequente eu encontrar pessoas que dissessem que o seu amigo, seu colega, seu vizinho, seu pai, seu tio, sua tia, não importa quem, advogassem em favor de que a Terra fosse plana. Hoje já não é improvável que eu encontre pessoas assim. Então, Galileu morreu mais um pouquinho. Giordano Bruno, esse que foi morto diretamente pela igreja, este foi enterrado mais um palmo para baixo da cova. Há quem diga que o homem não veio do macaco, porque seria uma ofensa ao homem. E as senhoras e os senhores já entendem toda esta complexidade de uma coisa como tal. Deus, teoricamente, para essa gente, criou macho e fêmea faz uns 6.000 e tantos anos. E daí vem também toda a dimensão do machismo, do patriarcado, da homofobia e tantas coisas outras mais. E para muita gente o problema do mundo não está no desejo, na pulsão, na repressão e no inconsciente, ou na ideologia. O problema do mundo está na força da vontade consciente dos seres humanos, de tal modo que o problema da doença psíquica das pessoas passa a ser tratável por coaches. E então, efetivamente, o que temos é uma dimensão na qual, cada qual, se esforçar, se houver esforço e meritocracia, a pessoa resolve a sua vida. Por isso, a maior parte não está aqui, porque a maior parte se presume empreendedora de si mesma, se presume capitalista. Então, senhoras e senhores, faz falta este conhecimento, porque é por causa da ideologia que a maioria não está aqui. E não tenham dúvida, porque eu falava isso há 10 anos e as pessoas não acreditavam no que eu dizia. Não tenham dúvida de que isto aqui não é o pior dos mundos. Para isso eu publiquei, deve estar por aqui, este mais recente livro, que é o Crítica do Fascismo. Tanto é que é meio chocante, é um pouco chocante. Eu acabei de vir de Santa Catarina, de uma sequência de turnê de lançamento do Crítica do Fascismo. Vou para Bahia, Ilhéus, este final de semana. Fui da terra da Cuca para a terra do Dendê. E eu, no suspiro desse livro, no qual estou numa sequência de lançamentos, eu retomo aqui um dia de autógrafos especial do Estado e Forma Política no meio deste caminho. Este livro, que é o Crítica do Fascismo, é o modo pelo qual eu exprimo o fato de que nada das nossas instituições está garantido. E, efetivamente, só estamos aqui nesta manhã, neste galpão do MST, com este cartaz Leia Marx, e etc, 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 e tanta gente querida e coisas mais, porque nós não ameaçamos o capitalismo. É o primeiro balde de água fria que eu quero jogar nesta manhã fria em todos nós. E não me digam, o professor Alisson veio me xingar. Estou me xingando junto e, se duvidarem, primeiro. Se sobrar água, cai na cabeça de vocês. A primeira água é em mim. Depois cai na cabeça de todo mundo. E quem quiser água para se banhar desta tristeza, não faltará. É um oceano de água.
Bem, estou até vendo que estão fechando as portas. É assim que... pode ser um ótimo sinal ou um péssimo sinal. Tomo por ótimo, porque bloqueia o som, etc. Me faz conversar melhor com vocês. A melhor das hipóteses, morremos juntos. Sim. E haverá ainda um espírito de porco para dizer: Alisson Mascaro, Jim Jones do marxismo, enfim. Juntou todo mundo, morreram juntos. Enfim, Bem, quem não souber quem foi Jim Jones, pergunte para o professor Paulo Opusca aqui, que ele há de dizer melhor. Veio do Paraná para lembrar disto. Bem, estou lhes dizendo é que um espaço como este só é possível porque, na prática, nós não incomodamos o sistema. E não é porque nos falte intelecto e potência de voz para dizer as coisas como devem ser ditas. É porque o sistema é tão fincado na própria reprodução da acumulação do capital que o sistema tem um método para sequer gastar energia conosco. E o método do sistema é a ideologia. E a sua tecnologia específica é o algoritmo. Ninguém precisa se ocupar da gente, porque ninguém ficará sabendo da gente. Na prática. Os senhores dirão, mas como não, se isso aqui está lotado de gente? Senhoras e senhores, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. E enquanto eu falo aqui para centenas de pessoas que estão de pé, inclusive, tem uma televisão que faz plim-plim, que neste momento fala para 60 milhões de pessoas. Eu falo para centenas ou milhares. Então, nós não incomodamos, e não é pela incapacidade teórica nossa. Marx pode ser explicado do modo mais brilhante possível. O sistema capitalista não permite que ele seja alcançado pelo destinatário final. E o destinatário final aprenderá sobre terra plana, sobre o homem que não veio do macaco e veio do barro, e coisas mais. De que macho é macho e fêmea é fêmea, e tantas loucuras outras que por aí existem. De tal sorte que eu quero, neste momento, neste evento, também ter o compromisso, e vocês sabem que eu sou assim, eu não sou de dar sorriso para banalidade. Minhas orientandas e meus orientandos que estão aqui sabem disso. Ciência, filosofia, razão e verdade. Quanto a isso, não se tergiversa, não se brinca com isto. Eu não venho aqui celebrar este momento começando da idiotice comum de dizer como somos tantas e tantos e já somos aqui de uma força invencível. Eu começo com esta cara brava e essa voz grossa que eu tenho, dizendo que a gente vai muito mal nesta sociedade, mas muito mal. Toda a nossa gente da classe trabalhadora, a maioria dessa gente odeia as ideias críticas. E a maior parte daquelas e daqueles que portam as ideias críticas como as de Marx não tem cheiro de classe trabalhadora, não tem jeito de gostar da classe trabalhadora. Até porque eu também não gosto de quem queira parecer classe trabalhadora, porque aí é cosplay de pobre, e fica muito mal fazer cosplay de pobre, que é aquela pessoa que, então, do alto da sua condição de classe média, ela se ocupa do samba, do poder popular, para ter estética de pobre. O marxismo não é bandeira literalmente, o pano que se ponha na janela, não é o rostinho do Marx
na rede social, nem nada disso. É um processo de luta verdadeiro e sincero, pelo qual Marx possa viver, não simplesmente porque pusemos o bottom do Marx, mas porque façamos a revolução. E fazer a revolução, nunca esse processo se dá mediante apenas olhares plácidos que dizem: temos a verdade, os demais não têm. É preciso um compromisso extraordinário com a nossa gente, falar com a nossa gente, levar isto à nossa gente de um modo direto, porque eu não me conformo que o marxismo seja apenas um saber de universitários e universitárias da classe média. Sendo eu um professor universitário da classe média, da universidade mais tradicional do Brasil, da faculdade mais tradicional, da universidade mais tradicional do Brasil. Então, não é só um tiro na mosca, é na testa da mosca, é desse local que eu falo contra a mosca. Enfim, não estou aqui louvando a mosca. Eu falo com 200 anos dos meus antepassados intelectuais do direito, que tirando 3 ou 4 ou 5, sempre eu tiro 3 ou 4 ou 5, porque para toda regra é exceção, mas o resto escreveu o AI-5, o resto defendeu a ditadura militar, o resto defendeu a escravidão e coisas mais. Marx brota, na verdade, do atrito da ciência com o povo em luta. É das duas pedras, como dizia o velho Heráclito, que um dia atritadas pegam fogo. Só a intelectualidade não gera fruto. Só um saber de ler Marx e fazer TCC, eu não acredito nada em relação a isso. Alguém dirá, então, o caminho do marxismo é não ler Marx e, eventualmente, se ocupar diretamente de fazer coisas na prática, porque o que importa é fazer e não falar. Aí é a segunda das imbecilidades. Porque o povo nunca parou de fazer coisas. Os senhores dirão, mas eu não estou falando só do povo, eu estou falando de movimento social organizado. Eu dobro a aposta, porque aqui não sobra nada para lugar nenhum. Os sindicatos nunca pararam de fazer coisas. O problema é a forma pela qual o sindicato faz a sua coisa. A forma é pleito institucional por aumento salarial. E esse é o problema da forma. Os partidos nunca pararam de fazer coisas. Até outro dia estavam apanhando e gente morrendo literalmente. Meu Paraná, eu vejo muita gente do Paraná aqui, que veio especialmente para me ver nesta ocasião, um cidadão, companheiro nosso de Foz do Iguaçu, foi morto. Literalmente, não é que ele foi morto simbolicamente. Fizeram, como se chama aí, esse pessoal que tem rede social, cancelamento. Não é isto. É pior do que isto. Pois bem, o que estou lhes dizendo é que a forma da luta está errada. O meu livro Estado e Forma Política tem no título Forma Política, porque eu insisto muito em fazer com que o nosso tempo histórico aprenda algo de fundamental de Marx, e aqui aplicado ao caso da política e do Estado. Marx descobriu em O Capital que o átomo do capitalismo é a forma mercadoria. E o problema da sociedade capitalista é a forma de mercadoria. Na hora que ele descobre isto, ele chegou a uma descoberta tão impressionante que incomodou 500 vezes mais do que a de Galileu quando disse que era a Terra que girava em torno do Sol. Giordano Bruno, sabem, foi morto por isso. Galileu só deu uma fala
em sentido contrário, para poder viver. Pois bem, quanto a luta do nosso tempo alcança Marx para descobrir a forma do capital? Quase nada. Porque nós não estamos lutando contra a forma do capital, nós estamos lutando contra alguns resíduos efeitos da forma. Isso se chama distribuição dentro da mesma forma. Quem luta por aumento salarial, luta por um pouquinho a mais para quem é explorado, só que a forma da exploração se mantém igual. O capital é na mão de um burguês. O resto, que somos nós, vendemos força de trabalho. Os senhores dirão, mas é melhor vender força de trabalho por 1.357 do que por 1.273. Não tenho dúvida. Com R$60 compra-se um café. A Azul do café compra 1 quilo de arroz e feijão e se come uma coisa a mais. Só que o problema da classe trabalhadora nunca foi 1 quilo de arroz e feijão. Então, a forma do sindicato, a forma da luta salarial, é a forma liberal de esquerda. Porque o liberal de direita, que vocês xingam com o palavrão neoliberal, manda não ter sequer salário mínimo. E o liberal de esquerda, que as senhoras e os senhores poderiam se xingar dizendo neoliberais de esquerda, é quem luta por aumento salarial. O marxismo não é isto. O marxismo é a tomada dos meios de produção. O marxista pode olhar para alguém que é de esquerda liberal e ter até mais compaixão em face desta pessoa do que alguém da direita neoliberal? É óbvio que sim. É o exemplo que eu dou de cara que pôs um fone, tampou o seu som no programa Silvio Santos, alguém pergunta para ele, quer trocar uma casa por um rolo de papel higiênico? A melhor resposta seria dizer não. Quer trocar um salário mínimo por nada? É claro que alguém da esquerda liberal é mais afetuoso para o nosso horizonte. Só que o marxista não é isto. O marxista é quem engendra a transformação do modo de produção. E é por isso que eu volto a dizer para vocês que nós estamos comemorando Marx aqui e ninguém liga em relação a nós. Porque o primeiro passo é que o algoritmo nem faz isto andar para frente. Os senhores vão dizer, como não? Milhares de pessoas nos alcançarão. Eu sei disso, estou muito feliz com isso. Muita gente acompanha aí, eu não tenho rede social nenhuma, mas os meus orientandos cuidam com enorme carinho das minhas redes sociais. E cada vez vem milhares de pessoas a mais. Ótimo! Só que o jogo é na casa dos milhões e não dos milhares. Pois bem, estou lhes dizendo que o primeiro passo é que o capitalismo nos pôs no bolso. E o segundo passo é que nós louvamos a figura do Marx, mas jamais o que quer dizer o marxismo enquanto ideia. Porque o marxismo não se presta a aumento salarial. O marxismo se presta a entender a forma da mercadoria e a superação desta forma. Por isso, há uma tradição do novo marxismo, que eu falo no livro Filosofia do Direito, capítulo 15. Essa tradição do novo marxismo, ela insiste com a ideia de que marxismo é ciência, que está lá no Capital de Marx, e revolução. E agora vem a fratura. O universitário marxista faz ciência. Traduz direto do alemão, coteja uma tradução com a outra, e ciência, e ciência, e ciência. Mas, a bem da verdade, esta ciência é filologia. É uma ciência da qual devemos nos ocupar. Só que ela não é a ciência da revolução. Ela é a ciência de um texto. E o resto da sociedade que não põe o pé na universidade, ou mal põe o pé e já sai. O resto da universidade pretende fazer a revolução. E como é que esse resto pretende fazer a revolução? Liberdade está dentro da cabeça, com a educação o mundo melhorará, se nós ensinarmos Marx para as crianças, em 3 gerações o mundo será melhor. É uma forma que ela acha de fazer a revolução. Voto consciente, uma nova democracia.
fortalecer a luta do sindicato, etc, etc, etc. Tudo isso passa por toda essa gente engajada por revolução. Nada disso é a forma da revolução, porque nada disso se opõe frontalmente às formas sociais do capital. Então, a maioria de quem vai fazer revolução não faz reforma com uma enorme enganação de si própria, achando que faz revolução e só faz reforma, e uma minoria não faz revolução porque seu modo constituinte é para ter cotejamento teórico. É o Marx do cafezinho, bonito, no qual se discute, enfim, discutem grandes questões, mas sempre no espaço da bolha. E volto a dizer, eu ponho meus alunos e minhas alunas para fazer isto, discutir ciência, lá no fundo. Só que eu não gosto do cafezinho cheio de espuminha, de castanha, na qual a pessoa diga assim, eu sou marxista, estou tomando um café que veio da terra tal de não sei da onde, numa experiência do café excepcional porque não teve agrotóxico. Ótimo, melhor esse café do que todo o resto dos cafés. Só que este café ainda opera sob forma mercadoria. Ele chegou para nós, classe média, que toma café num café desses hipsters, cuja parede é preta também e o desenho é mais ou menos igual a esse, chegou na base de dinheiro. Quem teve dinheiro tomou. A classe trabalhadora que não tem esse dinheiro não toma esse café. Então, prezadas e prezados, marxismo é ciência e revolução. Isto Marx fez na vida dele. Agora é a biografia do Marx. Marx não foi um intelectual só intelectual, mas também não foi um operador político só operador político. Foi uma junção extremamente sofisticada das duas coisas. Engels, a mesma coisa. Lenin era um sujeito que andava na Rússia com um paletó, mais ou menos desse perfil do meu aqui, e era um sujeito que também foi forjado nas tradições, eu diria, das instituições, para dizer data vênia e desgraças mais do direito. Era advogado. Lenin era um homem de belíssima formação intelectual, das mais excepcionais do nosso tempo, dos 2 séculos de idade contemporânea. E foi fazer uma revolução porque fez a conta de perceber que, sendo advogado trabalhista e vivendo ano a ano, advogando para pobres trabalhadores, ele iria conseguir, se com muito sucesso pudesse fazer a sua empreitada, ele iria conseguir um bom resultado de sentença judicial para umas 3.000 pessoas pobres da Rússia. Só que um dia ele fez a conta, a Rússia tem 40 milhões de pobres trabalhadores. Se eu viver a vida inteira advogando, eu consigo dar um pouquinho de dinheiro, nem é muita coisa, para 3.000 pessoas. 3.000 pessoas em 40 milhões é arredondamento de conta. Tanto faz. Foi fazer a revolução. Então, senhoras e senhores, os grandes nomes desta história de 200 anos, Rosa Luxemburgo, a grande economista Rosa de Luxemburgo, não era simplesmente uma pessoa com uma calculadora na mão fazendo planilha. Era uma enorme lutadora engajada nas lutas do seu tempo. E assim, tantas e tantas e tantos. Estou lhes dizendo que esta forma de subjetividade está impedida hoje da maioria das pessoas. Porque agora vem um problema também da ideologia. O marxismo é uma estética de marxismo para, na prática, ser reformismo. Então, o Marx de O Capital nunca chega. Porque o Marx de O Capital diz: o modo de organização do capitalismo opera sob o núcleo básico da forma mercadoria. Se eu não destruo a forma mercadoria, eu não saí do lugar. Os senhores vão dizer, mas esse lugar a gente saiu um pouquinho, porque o Getúlio deu a CLT. E eu não estou nesta manhã aqui para xingar o Getúlio, a não ser que eu ponha na lista, antes de xingar o Getúlio, o Dutra, o Jânio Quadros, o Castelo Branco, enfim, Costa e Silva, o Médici, o Geisel, João Figueiredo, Sarney
Collor, Itamar e ser limitada. O que estou dizendo, parei aí porque está bom, enfim, antes que eu cause inimizades. Fernando Henrique, enfim, o meu problema aqui não é o Fernando Henrique Cardoso, está bem posto do outro lado. O senhor Vampirinho, enfim, que é um sujeito aí que também veio da minha faculdade, enfim, e outros mais. E o palhaço Crust, né, porque me disseram que eu não podia falar Bozo, então vou trocar de palhaço. Genuíno lembro do Arrelia, enfim, palhaço Arrelia, palhaço... Tinha vários palhaços no passado, mas aqui a gente está falando do Bozo. O assunto aqui é circo. Bem, a gente teve uma série de pequenas reformas. Numa tacada só, todas se perderam. Depois do Estado de Forma Política, eu tive que escrever Crise e Golpe, que é a sequência do Estado de Forma Política. A reforma no capitalismo mediante as instituições é uma reforma extremamente árdua e ela é destruída em um segundo. Isto é Marx. Marx não é o homem que faz a reforma do capitalismo. Isso se chamava Segunda Internacional. Marx é quem engendra o processo da revolução. Então, senhoras e senhores, por que o marxismo passa hoje ainda de modo banal e gratuito para muita gente? Porque o e a marxista, na prática, são reformistas. E para ser reformista não faz cócega usar a bandeira do Marx. Para não chegar a fundo dizendo o problema são os meios de produção e seus detentores. O problema é que o mundo circule mediante forma de mercadoria. Esta é a questão decisiva. O problema é que a classe trabalhadora, até agora, não está levada a tomar os meios de produção. E agora pasmem, porque agora é o Crítica do Fascismo e o Crise e Golpe. Os dois juntos, nos dois eu falo disso. Quem mais chega perto de falar isto hoje é a extrema-direita. Ela fica falando coisas como o mundo está errado, o sistema está errado, está tudo errado e eu sou contra o sistema. E esse povão que está aí fora, que está tudo errado para esse povão, está tudo errado. Os senhores vão dizer, mas é a pessoa hipermoralista religiosa que ela defende a ordem, as instituições, o moralismo, ela é uma pessoa extremamente certinha na conduta comportamental, sexual, afetiva, moral, etc, etc, etc. A vida dessa pessoa, ela sabe que também está toda errada. Ela faz isto como forma de sobrevivência. Porque, senhoras e senhores, depois do Freud, do Lacan, do Althusser, do Zizek, que me deu a honra de fazer o prefácio aqui do Estado de Forma Política, não tem um ser humano que não viva na base da pulsão, do desejo. Então, a pessoa que está pedindo para cortar o desejo, ela está no desejo mais, eu diria, explosivo possível, apenas sabendo que ela tem que domar o seu desejo. Senão ela não vive. Porque se as pessoas começarem a fazer amor de madrugada, não tem energia para trabalhar no outro dia de manhã e serem exploradas. Então não pode fazer amor de madrugada. E como faz para não fazer amor de madrugada? Fala que Deus não gosta. Então é até ótimo, mas não porque o desejo falte. O desejo está lá. É porque falta sistema para o desejo. É essa a verdade. Porque tem que trabalhar todo dia de manhã. E já disse o Marcuse, um dos autores centrais da história do marxismo, que exatamente a falta de lidar com o desejo é que nos faz apanhar. Porque a direita fala do desejo. Fala literalmente do desejo. Eu sou forte, eu falo grosso, então eu sou bom. Isso está com a extrema-direita. E a esquerda? A esquerda, para tudo, opõe outro olhar. Uma outra perspectiva. Uma das causas mais trágicas do marxismo não ter efeito são 50 anos de leitura universitária, de combate à descoberta das formas sociais do modo de produção. Faz 50 anos que a maior parte dos universitários do mundo, se fosse Brasil, eu resolvi o problema no Brasil,
Eu saio do Brasil, vou lançar o livro, este aqui, em qualquer lugar, é sempre a mesma toada. A cara que vocês têm aqui em qualquer universidade do mundo é igual. Você diz, mas o traço genômico não é diferente, o traço é outro. O comportamento, o jeito, o dobrar da perna, o cafezinho pegando assim, é a mesma forma. Pois bem, por todo lado, não há ciência nem verdade. As pessoas dizem, existe a minha interpretação, a sua e a sua outra. É isso que mata o marxismo a todo dia. Por quê? A forma basilar do capital é a forma mercadoria. Aqui é o H e o A determinação. A sociedade está determinada pelo modo de produção. O dia que morreu o Althusser, em 1990, o Etienne Balibar disse no discurso do túmulo, Althusser nos lembrou uma coisa fundamental de Marx, existe determinação. Então não é uma pessoa dizendo assim, meu coração é socialista, então eu sou socialista. O capital é determinado pela forma mercadoria. Há determinação, existe determinação, de tal modo que se eu não trabalho revolucionariamente contra a determinação, meu coração pode ser vermelho. Eu vou torcer lá para Parintins para um certo boi. Só isso. Ou seja, ou fazemos um processo revolucionário ou não somos marxistas. Então, senhoras e senhores, ler o Capital de Marx é decisivo, porque esta leitura é a ciência da revolução. Só que eu também sou professor. Senhoras e senhores sabem, fui doutor mais jovem, com 26 anos de idade, livre docente aos 30, toda essa caminhada. Outro dia já me deram os parabéns aí, faz tantos anos que o senhor é livre docente. Eu falei, puxa vida, me sinto jovem, mas já estou vendo que o tempo passou. Observem, na minha responsabilidade de mestre, de ensinar uma geração, eu não faço como muita gente historicamente faz, que é dizer, a revolução é isto, o capital está aqui, Marx está aqui, e vocês não sabem isto, então se afastem. Muito pelo contrário. Quando eu me formei e comecei a minha caminhada intelectual, basicamente a esquerda do mundo era totalmente antimarxista. O que eu conhecia de marxismo era gente enganada. Eu perguntava, você é marxista? Sim. O que você está fazendo? Estou defendendo o meio ambiente, que é uma defesa nossa. Eu dizia, você está defendendo expropriar as fazendas para, então, conservar a área ambiental? Não, eu estou defendendo a ampliação da mata ciliar de 50 metros para 70. Então, você não é marxista, você é um reformista e você, por um acaso, pôs uma bandeira do Marx lá no mastro, que nem tem bandeira de São João. A pessoa põe um São João, Santo Antônio e São Pedro, pôs Marx, Engels e Lenin. E variações, ainda bem que a bandeira só tem 3 lados, porque se tiver 4, eu já sei que eu racho esse auditório numa metade e na outra, vocês já sabem qual é o problema daqui. E a minha forma de unificar todo mundo o 4º lado da bandeira é Mao Tse Tung. Aí, então, está todo mundo pacificado. E boa parte daqui não sabe nem o que é uma bandeira de mastro de São João, então também tem mais essa. Enfim, o pessoal não tem noção do que seja isso. Bem, uma desembargadora um dia disse para mim, no final de conferência, professor Arisson, o senhor fala muita besteira. Eu fiquei meio chocado com isso, porque o pessoal vem pedir autógrafo com muito carinho, tirar foto. Eu achei estranho, eu falei, o que a senhora pensa disso? Não, eu gosto, é por isso que eu escuto o senhor. Então, eu ia dizer que tem mastro, a pessoa sobe no pau de sebo, mas enfim, eu já sei que muita gente não sabe o que é isso, vai pensar que estou falando besteira, enfim. Vamos respeitar os bons costumes e a moral. Bem, daqui 20 anos, ser de esquerda é ser hiper reacionário, em termos de costumes. Então, vamos aqui nos preparando. E volto a dizer, a extrema-direita é a dita libertária. Porque ela é a legal, ela zoa e etc. Senhoras e senhores, eu não posso deixar na mão da extrema-direita a condição intelectual e política contra o sistema.
Este livro aqui, que hoje completa 10 anos, é a obra para dizer o sistema está errado e a extrema-direita não sabe por quê. Porque a extrema-direita está aí com essas coisas que eu não sei nem o nome, ANCAP, incel, coisas que são típicas de extrema-direita e eu não sei nem o que é isso. As pessoas mandam, professor Alisson, fale que as pessoas de direita são incéis e eu não sei o que é, eu saio falando, depois vira meme, enfim, é um problema. Agora, essa semana, meus orientandos e orientandas inventaram um TikTok sobre mim. Eu não vi ainda, não sei nem como faz, mas estou sabendo que está tendo sucesso aí. Antes da China do que dos Estados Unidos, enfim, alguém já disse também. Assim estamos. Falar contra o sistema é contra o capital e o Estado e o direito e suas instituições. É contra o dinheiro, é contra a moeda. E não simplesmente dar mais dinheiro para alguém. É acabar com a estruturação pela qual tudo é mercadoria. As coisas não podem simplesmente ter sua relação social mediante forma mercantil. As senhoras e senhores dirão, mas isso é um sonho muito distante. Eu quero falar mais um detalhe aqui. Falar de questões básicas que eu digo tão insignificantes, dá menos energia de luta do que falar daquilo que é decisivo e estrutural. Quando eu comecei essa minha trajetória intelectual, todo mundo defendia uma coisinha aqui, outra ali, que o galpão do MST tivesse energia solar reciclável para não gastar a energia da Enel, e etc, etc, etc. Alguns defendiam que a Enel tivesse uma política cidadã de inclusão de pessoas que não têm acesso à internet para que possam ainda ter conta de energia no papelzinho, e a outra metade brigava que devia acabar com a conta no papelzinho, porque cada papelzinho de conta da Enel é uma árvore que vai embora. E essas brigas, enfim, do rótulo esfarrapado, ocupavam praticamente toda a dimensão intelectual do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, até porque a matriz são os Estados Unidos, a Europa e qualquer lugar. Pois bem, quando eu comecei essa minha trajetória intelectual, se eu falasse também de coisas como tais, eu tinha 5 amigas e amigos imediatos. Porque certamente dessa plateia aqui deve ter uns 10 que se ocupam em especial de questões de poluição da energia que vem de usina hidrelétrica. Um tempo atrás eu fui para Rondônia fazer uma conferência para o MST de Rondônia e encontrei por lá minhas companheiras e companheiros do movimento dos atingidos por barragens. Luta espetacular, porque de fato é uma tragédia ecológica. Só que não posso só eu dizer, então eu queria enfiar um negócio aqui nesse galpão que gira e faz energia eólica. Eu queria cobrir esse teto de teto solar. A questão é mais que isso. A questão é, por que a maioria da humanidade não tem teto? E por que o teto solar não é distribuído para todas as pessoas? Ah, porque nós temos que construir carros de R$700 mil SUV. Então tem um problema central nisso. O problema da poluição do mundo não é a reciclagem de vocês só. O problema da poluição do mundo é a própria condição estrutural do capital. Então, as senhoras e os senhores observem que nós estamos aqui numa questão decisiva. Se falássemos de coisas pequenas, 5 pessoas gostavam de nós. Eu tomei a responsabilidade de, com esta cara brava aqui e com esta percepção de que eu tenho só 20 amigos no máximo, eu pus isso na minha vida. Se eu tiver 20 amigos, eu vivo bem. Meu caixão um dia precisa de 6 pessoas para a alça, é possível que eu não tenha 6 no meu enterro, e então a funerária tem 6 seres humanos para pegar lá, são trabalhadores. Então, nem estou me ocupando de ter 6 pessoas para levarem meu caixão um dia. Estou até feliz com isso, porque depois que inventaram o carrinho e a rodinha, não precisa nem disso. O cálculo da minha vida é que eu tenha 20 amigos.
Por um acaso, eu tenho muito e muito e muito e muito mais do que isso, porque eu estou vendo essa plateia inteira aqui brilhando o olho comigo, eu acho que eu chego a uns tantos mais amigos e amigas. Então, senhoras e senhores, eu comecei esse trajeto intelectual dizendo, eu não posso agradar ao meu tempo. Eu já perdi toda a gente. Ninguém gosta dessas questões como marxismo é a operação das formas sociais para a revolução das formas sociais. Alguém do sindicato tal que está lá lutando para fazer uma rampa literalmente, numa escada de 3 degraus para poder fazer acesso ao deficiente na rampa, ainda encontra meio sindicato que vai dizer assim, você está gastando granito, você roubou no granito, porque todo presidente de sindicato rouba. E aí venho eu dizer assim, e a luta do sindicato é uma luta reformista, sendo que esse cara está apanhando de um sujeito lá de extrema direita, que quer acabar com o sindicato. Eu já sei que essa pessoa não gosta de mim, por eu falar isto. Só que daí, senhoras e senhores, agora eu volto a falar que esta forma de ruga no rosto, que é a seguinte, este sindicalista é meu companheiro. E nunca na vida eu disse, esta pessoa tem uma intelecção de mundo errada só porque ele caprichosamente é errado. Essa pessoa nasceu no mesmo ambiente no qual eu nasci, com a mesma interpelação ideológica que é a minha. E agora eu vou inverter a frase que eu disse agora há pouco. Eu disse, a pergunta é, por que milagre a maioria da humanidade não põe o pé aqui para fazer a revolução e estudar Marx? Agora eu inverto a pergunta, por que milagre desta humanidade que é do capital e então a ideologia é de direita? Porque é do capital e compulsoriamente nós somos constituídas e constituídos para sermos de direita, por que milagre eu tenho centenas de pessoas aqui sentadas e de pé que não são de direita? Esta é a coisa mais linda que eu quero dizer filosoficamente que se impõe a nós nesse contexto. Como é possível que nós tenhamos escapado? E aí um sindicalista, que eventualmente crê que a luta sindical é lutar para fazer a rampa, que é uma luta fundamental, mas não é a luta decisiva. Esse sindicalista foi interpelado também, como toda a direita, para ser de direita. E ele já tem uma abertura para pensar na pessoa com deficiência locomotora. Então ele já tem um coração que pende para mim. E agora, então, com carinho, se ensina a ciência. E nesses anos todos, senhoras e senhores, eu nunca cuspi para o alto, nem nunca disse, a ciência marxista, as pessoas não a conhecem e então são um lixo. Muito pelo contrário. Eu sempre ouvi cada ser humano, cada pessoa da luta, e vi quanta coisa boa havia por lá. E essa empatia e esse carinho fazem com que centenas de pessoas estejam aqui hoje. Porque todas e todos nós falhamos profundamente no nosso marxismo. Profundamente. Porque nós vivemos numa forma de sociabilidade para que nós não sejamos marxistas. Então é óbvio que nós somos atravessados pela ideologia do capital de ponta a ponta. E para mim a beleza é o momento no qual, naquele instante, nós conseguimos superar naquele espaço a ideologia do capital. E digamos, eu quero que os meios de produção sejam de todas e todos. Um dia alguém disse para mim, mas professor Alisson, nesse dia, o pobre cortador de cana e o senhor professor da USP do Largo de São Francisco serão iguais. Sim, se a minha subjetividade não desejar isto, eu não estou apto a sequer começar a caminhada de uma luta socialista. Então, para que essa caminhada comece, eu posso tomar o café gourmet, porque a minha galera da Boitempo me deu aí um café gourmet. Se eu pensar que o café gourmet será para todas e todos. Aí virá a gourmetização do mundo. Ou, também se poderia dizer,
o café que eu tomei antes, que não era gourmet, é igualzinho o café gourmet. Também posso dizer, acaba com a frescura do mundo inteiro e a pessoa toma o café que tiver na frente. Grão, não sei o que lá, etc, etc, etc. Senhoras e senhores, aguentem comer um prato de arroz e feijão com abobrinha e ovo. Se vocês aguentarem isso, vocês aguentam um caminho científico para a revolução. Ah, mas e o meu status de comer tal coisa? Esse status, senhoras e senhores, é um dos impeditivos nossos desta caminhada. Um dia, um fulano disse para mim, professor Alisson, o senhor fala tudo isso, o senhor está de terno e gravata, o senhor, nos termos das ideias que o senhor tem, eu concordo com tudo, mas o senhor está de terno e gravata. Eu falei, muito bem, é a coisa mais simples do mundo então. O senhor concorda com tudo que eu digo? Sim. Qual que é a sua discordância comigo? Ah, que o senhor veste terno e gravata. É a coisa mais fácil do mundo, que em 15 segundos eu fico pelado. Então vejam, se a única coisa que falta é a roupa, resolve-se em 15 segundos. O problema é se as ideias estão erradas, dizendo assim, ah, não é revolução, é reforma, capitalismo inclusivo. Isso, para eu tirar da cabeça de uma pessoa, leva 7 anos, 13 anos, para sair reforma de um sujeito para ele virar revolucionário. Esse problema é a roupa. Eu acho isso aqui, inclusive, esdrúxulo. E não faço, inclusive, nada mais que isso, porque sou um homem de moral, como diziam antigamente, enfim, embora não seja um cidadão de bem, porque cidadão de bem é essa galera aí, uma tal deputada Flor de Lis, enfim, que é um povo que defende o casamento até a morte, enfim. Eu já defendo a esbórnia, então estou em outra. Não venham pelo meu caminho, não. Fiquem no caminho da Flor de Lis, que vai bem. Uns anos atrás, a Ivana lembra disso, o Alexandre Frota era defensor da família. Então, a gente estava em boas mãos. Mas parece que ele está vindo para o nosso lado. Enfim. Bem, então, o que estou lhes dizendo é que esta caminhada intelectual, ela tem que reconhecer que nós somos o que o tempo histórico do capital nos fez ser. E é a partir daí que nós arrancamos o passo de superação. O Estado de Forma Política saiu em 2013 e eu disse por lá, o Estado é forma do capital. Toda a esquerda petista dizia não, o Estado é neutro. E desde 1988 ele é democrático. Então, nós temos um presidente da República da classe trabalhadora. E hoje nós temos uma mulher presidenta, o que é a prova de que o Estado não é machista nem patriarcal. E o povo que comeu pé de galinha e agora come picanha, está conosco. E temos que defender o republicanismo. Nomear o primeiro da lista, procurador-geral da República é o primeiro da lista, comandante do Exército é o primeiro da lista, e etc, etc, etc. E este livro veio todo ele para dizer, o Estado é forma derivada da forma mercadoria. Não se salva nada da forma política estatal, como não se salva da forma jurídica, e Pachucanes, o maior teórico do direito e da política nos termos estatais do marxismo, que boa parte sequer conhece, e os reformistas odeiam, morto por Stalin em 1937, porque disse, um processo revolucionário tem que continuar superando o Estado de Direito e não simplesmente fincando um Estado contra seu povo, e ainda que seja contra o nazismo. O que eu estou dizendo é que tudo isso choca demais as pessoas. Mesmo assim, este livro saiu, no outro mês, começam essas manifestações aí, de maio, junho, julho de 2013. Um dia me chama o governo em Brasília, meus companheiros e companheiras do PT, e dizem, professor Alisson, tudo que o senhor falou nesse livro é exatamente o contrário do que nós acreditamos. Nós somos democratas, defensores da democracia, do republicanismo, mas de fato deu um problema com a nossa intelecção de mundo, porque o povo é contra nós. Eu disse, exatamente porque o Estado é uma forma do capital. E daí começa uma toada pela qual hoje eu posso dizer que pelo menos uma proporção grande desta gente, inclusive que um dia foi da luta reformista,
hoje alcançou uma leitura científica do marxismo. Até porque esta gente diz assim, mas eu não posso abandonar o barco que está aí, porque vem o Bozo, vem o Bozinho, o Bozó, não sei quanta gente mais vem. Ok. Só que eu não posso me iludir de que esta caminhada faça a democracia, a república, as instituições e a ordem. O golpe, senhoras e senhores, não é que veio em 64 e veio em 2016. É o meu livro Crise e Golpe. O golpe é a margem sempre possível do capital. Ele pode vir amanhã cedo. E ele pode chegar num limite extremo. É o meu crítica do fascismo. O fascismo não é o extremo que a humanidade pode chegar. É o extremo que a humanidade chegou até agora. Ela pode chegar a muito pior que isso ainda para a defesa do capital. Então, senhoras e senhores, se eu falasse de flores, as pessoas escutavam e diziam, muito bem, é mais um aí defendendo uma democracia inclusiva, uma nova democracia. E vejam, esses adjetivos são um problema enorme. Eu ensino meus orientandos e orientandas, jamais digam o problema é o capitalismo selvagem. Porque ao dizer selvagem, acabou o marxismo. O problema do mundo é o capitalismo. E não há um que não seja selvagem. O problema é a burguesia do Brasil. Jamais coloquem adjetivo em capitalismo em burguesia. Porque desde quando a burguesia dos Estados Unidos não é o problema é a burguesia do Brasil. Porque a nossa aqui é associada a da Texaco. Então não me consta que a nossa burguesia tenha um problema a mais do que a dela. Senhoras e senhores, o problema é a burguesia, o problema é o capitalismo, o problema é o modo de produção. Ao falar assim, isto choca as pessoas. Eu sei que muita gente está aqui porque um dia, quando me escutou, quando leu um livro meu, essa pessoa achou tão chocante, tão absurdo isto, que isto foi começando a incomodar essa pessoa, tanto quanto os maiores amores da vida de alguém não vêm num jardim de flores. Começam quando a pessoa odeia a outra pessoa que ela encontrou ali na frente. Eu odeio demais tal pessoa. De repente, em um ano, ama. E às vezes haverá alguém que vai dizer assim, em uma semana eu já pensava conforme as suas ideias. Senhoras e senhores, esta manhã para mim é muito especial, porque Marx não pode ser nem tampouco este sujeito bem tratado pelo universitário e só isso, nem tampouco pode ser rebaixado a ser bandeira de qualquer coisa como faz a esquerda liberal. Marx não é qualquer coisa que sirva para qualquer melhoria. Não defendam um mundo melhor. Escutem o que eu estou falando aqui. Não defendam um mundo melhor. Defendam um mundo transformado. Porque um mundo melhor é o capitalismo com desconto. Vocês vão dizer, mas não é mais fácil fazer o capitalismo com desconto do que a transformação? A resposta é não. Esse povão desgraçado que está andando aqui na rua, desgraçado, nós somos desgraçados. A desgraça não é no fato pejorativo, é na condição de desgraça pela qual carregam a vida. Esse povão, a vida é tão sem sentido que a pior explicação do mundo é a que vai fazer com que o coração dessa pessoa se aperte, o cérebro se aperte, ela evite pensar e ela diga, bom, eu vivo uma vida desgraçada, então alguém diz assim para mim, só Jesus na causa. Eu não sei bem o que é um Jesus na causa, só que eu sei que essa resposta me resolve a vida. E vai lá. Aí vai a classe média, senta com essa pessoa e diz assim, qual é a sua leitura das drogas, você drogado? Você não precisa ter vergonha de si por usar crack. Porque muita gente boa foi craqueira, já dizia o poema atribuído ao Bocage. Enfim, X tem sido muita gente boa. Enfim, sou um homem educado, não vou recitar poemas atribuídos ao Bocage. Até porque me basta apanhar por comunismo e apanhar também por citar o Bocage já vai muito mal. Bem, o que estou lhes dizendo é que não adianta ter um olhar apenas complacente. Chega alguém e diz assim, você está no inferno, o demônio, o inimigo, te tombou e Deus te salva. Essa pessoa, quando escuta alguém dizendo assim, você é craqueiro porque o demônio te tombou e só Jesus na causa,
É um preto num branco. Esquerda liberal. Você é craqueiro, você não quer, eventualmente, fazer uma reabilitação pela qual você pensa o uso recreativo da droga? Nós somos inclusivos, nós fazemos coração. E a vida dessa pessoa é tão desgraçada que é matar ou morrer. Ou seja, a leitura mais louca de mundo é que dá sentido para ela. Senhoras e senhores, tem uma diferença. A nossa leitura não é a mais louca, parece mais louca. É a única leitura científica do mundo. Os senhores vão dizer, mas ela fala de revolução. Ela fala de revolução, parece louca. É mais fácil fazer a revolução do que fazer a reforma do capitalismo. O Getúlio, para reformar isto, teve que dar um tiro no coração. O Juscelino, nem para reformar isso, só para construir Brasília, foi impedido de tomar posse e teve que fazer um somebody love para tomar posse. O João Goulart, para tomar posse, foi o que fizeram e ainda depois foi golpeado. O Lula foi preso, a Dilma foi empichada por uma tal pedalada fiscal que eu, jurista, professor do Largo de São Francisco, procuro em qualquer lei penal do Brasil ou código penal, nunca encontrei esse tipo penal chamado pedalada fiscal. E um fraudou isso, fraudou aquilo, roubou o outro, o assessor dele carregou na Bahia uma mala de 51 milhões de reais e nada é crime. O senhor vem me dizer, a legalidade, o direito, as instituições. Não, gente, é pachucanes na veia. Para isso eu escrevi o Crise e Golpe. O golpe vem a qualquer momento. Mas a pessoa não cometeu crime nenhum. Será o crime de não ter cometido crime? Pedalada fiscal. A Dilma foi empichada por existir. Então, senhoras e senhores, estou lhes dizendo, este caminho da reforma, ele é a quadratura do círculo. Ele é impossível. O que se ganha hoje, daqui 3 anos se perde. Eu sei que vocês vão falar assim, mas a gente acabou de sair de 4 ou 5 meses de governo desgraçado. Vamos nos iludir. O problema é exatamente esse, é não se iludir. Porque eu sei que vocês estão cansadas e cansados e falam, puxa, me dá um respiro, deixa eu acreditar no mundo como ele está. Não acreditem, podem até respirar, só que amanhã vem um golpe de novo. Isto é o meu livro Estado e Forma Política, que hoje faz 10 anos. É o ensino de que a revolução é a coisa mais fácil de fazer. Porque o dia que eu encontrar esse cara aí na rua, usando droga, e dizer, a tua vida está errada, e o banqueiro, a existência dele é errada, vamos juntos. Nesse momento, senhoras e senhores, eu começo a ter voz de união, voz de comando, voz de vanguarda para o mundo. E nesse momento nós paramos de nos iludir, dando beneplácitos de classe média para o pobre. E o pobre odeia o café vegano, o pobre odeia o café com castanha, o pobre quer pão, comida e coisa que possa ser do melhor, e não o pior café fraquinho. Ele quer o café mais forte. Só que para ter o café mais forte é preciso ter os meios de produção. A fazenda do café, a indústria do café, a indústria do copo, a indústria da maquininha que faz Nespresso. Tudo. Senhoras e senhores, se eu posso, nesses 10 anos, dizer de uma alegria no meio de tanta tristeza, tanta gente que lutou comigo e juntos apanhamos, porque é muita lágrima que se escorreu. Eu tive gente comigo nessa caminhada que tombou. Eu tive minhas lágrimas nessa caminhada, mas tive muita alegria, muita alegria. Eu lancei o Crise e Golpe uma semana antes da eleição na qual ganhou o Bolsonaro. Eu fiz questão de lançar antes, dizendo, isto é golpe, e ensinei juridicamente e filosoficamente por quê, e me prendam e me persigam se não gostarem disso. É esse aqui, o Crise e Golpe. E lancei o Crítica do Fascismo uma semana antes da eleição do ano passado, não sabendo o que ia dar. Só que é preciso a coragem de falar diretamente contra o nosso tempo histórico. Querem saber da alegria? Não tenho que fazer disfarce nenhum para nada. Um dia um fulano disse assim na USP,
A USP é democrática, tem gente de direita, tem gente liberal e tem até o professor Alisson, que é meio marxista. E eu levantei a mão e disse, briguei a vida inteira para ser o marxista. Não, é que eu não queria ofender o senhor. Vejam, por isso ele falou meio marxista, porque marxista é uma ofensa. Senhoras e senhores, esta é a minha alegria, porque no final das contas, vocês vêm da luta de movimento social, vocês vêm de partido político, vocês vêm das glórias das instituições democráticas que aí nos salvaram de tanta tristeza, nos puseram no buraco e falam que tiraram do buraco. Vocês vêm com tudo isso e eu digo, vamos juntos. Da minha parte de professor e intelectual, quem sabe eu possa ajudá-la e ajudá-lo a seguirmos por essa estrada para um dia tocarmos a nossa gente e tocarmos o povo. A solução que eu tive para a minha vida foi de ser um intelectual muito jovem, no século XXI, de ser um intelectual do meu tempo, um intelectual público do meu tempo, que primeiro fechasse a maioria das portas possíveis e imagináveis, e foi isso que eu fiz. Primeiro eu disse, a verdade é a superação do capitalismo e o caminho do socialismo. Automaticamente eu fechei a maioria das portas. Primeiro eu perdi todos os falsos amigos. Os palácios, as instituições, os poderosos e poderosas, então eu fiquei feliz. Essa gente não me enche o saco. Essa gente não vem aqui me lamber dizendo, professor Alisson, faça um colóquio em favor das novas inclusões dos direitos humanos. Eu sou contra estas leituras de colóquio, novo olhar sobre, etc, etc, etc. Então, já não tenho muito amigo. Aí eu deixei uma porta só, que é a porta estreita da transformação do mundo. Aí fui sozinho para ela. Aí vieram uns alunos, outras alunas, tantos pupilos meus e pupilas, orientandas, orientandos. E aí eu comecei a ver 1, 2, 5, 10, e hoje eu estou aqui com centenas de pessoas cujo olhar e cujo coração estão jungidos ao meu. Essa porta é muito estreita, é a porta do Marx, essa porta que eu falo no Estado de Forma Política, no Crise e Golpe, no Crítica do Fascismo. Essa porta é muito e muito estreita. Mas eu tendo vocês aqui comigo, nós vamos dar as mãos uns para os outros, umas para as outras, e a gente vai arrombar esta parede. Ao cabo desse processo que se chama revolução, a porta é larga, porque transformamos essa construção, essa masmorra, que até hoje se chama capitalismo, um dia será o Palácio do Povo, e o nome do modo de produção que faz um castelo e uma masmorra virarem Palácio do Povo, esse nome é muito simples, Marx nos legou e até agora cultivamos e o futuro há de cultivar para a vitória. O nome disso é socialismo. Obrigado, queridas e queridos. Obrigada, professor. Muito, muito obrigada, professor. Agradeço em nome de todo mundo que acompanhou.